Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos aos nossos encontros. Eu sou a professora Dulce Baiz, tratando sobre a questão da educação especial na perspectiva inclusiva. Nos encontros anteriores, nós trabalhamos os conceitos específicos, as políticas, tanto os documentos internacionais quanto a política nacional brasileira. E no encontro de hoje nós vamos trabalhar o que fazer para implementar a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva. Até já! Iniciamos com a pergunta: o que fazer? Esta indagação, ela tem o significado de como agir para tornar o meu ensino num processo educacional especial inclusivo. A base de resposta, para esta indagação são os trabalhos da professora Maria Tereza Mantoan, da Universidade de Campinas, Unicamp, até com base no livro que ela escreveu em 2003 e que, apesar da data, não está defasado, considerando que a professora Mantoan, ela fez parte da equipe de especialistas que redigiram a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, de 2008. E, consequentemente, todos os estudos e produções da professora Mantoan foram contemplados nesta própria política nacional. Primeiro destaque que a professora Mantoan apresenta é no que se refere ao modelo educativo da escola. E ela fala no sentido assim de ter a coragem de recriar o modelo educativo da escola, dentro de um eixo norteador do ensino para todos. O segundo aspecto destacado é no que se refere à organização pedagógica das escolas, que, na visão da professora Mantoan, as escolas devem se transformar em espaços de cooperação, diálogo, solidariedade, criatividade e espírito crítico. Vejam que este aspecto tem tudo a ver com a filosofia das escolas adventistas. E é isto que, mobilizados por esta filosofia, que os professores da rede educacional adventista devem se mobilizar para a implementação da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. O terceiro aspecto apresentado pela professora Mantoan se refere à garantia aos alunos, no sentido de que o aluno deve ter tempo e liberdade para aprender. No módulo sobre adequações curriculares, nós vamos trabalhar o item de adequação da temporalidade com maiores detalhes. Agora, aqui, ainda como advertência no que se refere à garantia aos alunos, a professora Mantoan afirma: ensino que não segrega e reprova a repetência. A questão que a nossa forma de fazer a inclusão escolar precisa abolir a segregação e, ao mesmo tempo, trabalhar de forma criteriosa a questão da reprovação. Em que condições essa reprovação vai acontecer? Isso implica num modelo de avaliação diferenciado, que é o que também nós vamos ver nas adequações curriculares. Mantoan, ainda da mesma forma como trata de garantia aos alunos, ela fala da garantia aos professores. E quais são estas garantias?
formação, educação continuada e valorização docente. E ensino, a recomendação que ela faz, ensino sem exclusões e exceções. Tá? Então, aquele professor que não teve a oportunidade na sua formação docente de trabalhar esses conteúdos, cabe às instituições de ensino capacitar e atualizar o seu corpo docente no que se refere a este assunto através dos programas de educação continuada. Vamos rever a questão do modelo educativo, fazendo um detalhamento maior. Mantoan, então, reforça a importância de recriar o modelo educacional, no sentido de aquilo que for ensinado, o que é ensinado, como é ensinado, e questionar de forma crítica estas questões de ordem educacional. O segundo aspecto tem a ver com o reconhecimento e valorização das diferenças. Então, observem bem, a inclusão escolar, ela não elimina as diferenças. As diferenças, por sua vez, elas são reconhecidas e valorizadas. O princípio de igualdade acontece reforçando quanto à dignidade da pessoa e aos direitos que esta pessoa detém. E lembrando que direitos da pessoa, dever da escola. Adaptar currículos, tá? Então, o modelo educativo inovador, ele exige adaptação de currículos e para este tema nós teremos um encontro somente para as adequações curriculares. O outro aspecto, aproximar os alunos entre si. Então, a inclusão exige esta aproximação, no sentido de que aquele aluno, apesar de todas as suas necessidades educacionais especiais, ele faz parte do grupo de alunos onde ele está matriculado. Tratar as disciplinas como meios de conhecer melhor o mundo e as pessoas que nos rodeiam. Isto dentro da inclusão escolar é fundamental, porque nós vamos ver na parte até de adaptações curriculares também, adequações curriculares, a necessidade de não só dos alunos da educação especial, mas de cada aluno saber para que serve aquele conteúdo que ele está estudando. O modelo tradicional das escolas teoriza muito e fecha muito no sentido de não permitir ao aluno de ele entender o que aquele conteúdo fará de diferença na sua vida. E com a política nacional inclusiva, o que aconteceu? Aqueles que têm dificuldade para a questão cognitiva e o aprofundamento teórico, eles são beneficiados através daquilo que nós chamamos de aprendizagem funcional. E através da aprendizagem funcional, então, cada conteúdo teórico, ele é apresentado também, paralelamente, o aspecto prático daquele conteúdo. E isso beneficia não somente o aluno com necessidades educacionais especiais, mas sim a todos os alunos. O outro aspecto, ter as famílias e a comunidade escolar como parceiras na elaboração e no cumprimento do projeto escolar. Isso não é novo, isso é uma questão que já, sempre que nós falamos de projeto pedagógico, isso está incluído, que deve ser um documento de acesso a todos, da participação de todos. No entanto, nós vamos reconhecer que este aspecto ainda não foi alcançado. E em se tratando de educação especial na perspectiva inclusiva, é importante que a família que vive as condições daquele filho com necessidades educacionais especiais, ele participe da própria elaboração do projeto político-pedagógico no que se refere à educação especial.
Aí a organização pedagógica das escolas. Primeira questão, que as ações sejam centradas no projeto político-pedagógico. Então, se você está pensando em reformular a sua prática docente, dirigindo-a mais para a educação especial na perspectiva inclusiva, é importante que estas ações estejam registradas e contempladas, né, no próprio projeto político-pedagógico da escola. Então, você deve se dirigir ao coordenador, orientador, ao diretor da sua escola, no sentido de verificar como a educação especial está contemplada no projeto político-pedagógico da própria escola. Diretrizes gerais da escola traçadas, olha, com realismo, responsabilidade e participação social, envolvendo todas as pessoas da comunidade escolar, no sentido de que um projeto político-pedagógico não seja só tarefa de coordenação ou orientação escolar. O terceiro aspecto da organização pedagógica da escola se refere à aprendizagem discente voltada para os limites dos alunos, explorando as possibilidades e potencialidades de cada um. A nossa tendência é muito de concentrar a atenção nas dificuldades do aluno, quando dentro da inclusão, da mesma forma como o professor faz uma avaliação diagnóstica das dificuldades, é importante que ele busque naquele aluno quais as potencialidades que ele apresenta, quais as funções mentais deste aluno que estão preservadas. E este é um princípio muito vinculado à saúde mental e à própria psiquiatria, no sentido de que é importante você trabalhar o que está preservado e não no que está comprometido. O trabalho coletivo dos alunos em grupos pequenos e diversificados é o quarto aspecto no que se refere à organização pedagógica das escolas, e isso é importante porque este trabalho é dentro do modelo de aprendizagem colaborativa, um aluno aprendendo com o outro. E aí a importância de que eles sejam grupos diversificados, até por orientação e composição destes grupos, ou duplas, trios, né? Que sejam orientados pelo professor a composição destes grupos, no sentido de não ficar somente grupos fechados de trabalho discente. O último aspecto em relação à organização pedagógica é a reorganização administrativa da escola e das atribuições dos integrantes da comunidade escolar. Então, através deste programa, a finalidade de que cada um de vocês, dentro daquilo que estiver ao alcance de cada um, procure na sua escola o que é possível reorganizar administrativamente para garantir a inclusão escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais. Aí, a garantia aos alunos. Primeira garantia, ensinar atendendo às diferenças dos alunos. Vejam que a inclusão escolar não elimina a diferença, ela reconhece e atende cada um nas suas diferenças, adotando uma pedagogia ativa, dialógica, interativa e integradora, na qual, dentro daquelas condições que o aluno possui, ele seja parte ativa no processo e não simplesmente um receptor de conteúdos. Segundo aspecto, explorar talentos, atualizar possibilidades, desenvolver predisposições naturais de cada aluno. Isso tem a ver com a avaliação diagnóstica, não naquilo que o aluno sabe, não dirigida ao que o aluno sabe, mas sim
nas aptidões, as habilidades, as aptidões dos alunos. E desta forma, então, ele vai se envolver, apesar de necessidades educacionais especiais, ele se envolve na comunidade escolar através de outras atividades. Suprimir o caráter classificatório de notas e de provas e substituí-lo por uma visão diagnóstica de avaliação escolar. Na avaliação diagnóstica, eu verifico quais são as necessidades, onde que o aluno tem mais facilidade, onde que ele tem mais dificuldade, o jeito, eu passo a entender o jeito de aprender desse aluno e vou fazer, em contrapartida, o meu jeito de ensinar, de acordo com este jeito de aprender, e ao mesmo tempo, não há aquela supervalorização, a avaliação resultante de uma prova. Veja, a avaliação diagnóstica, ela tem por finalidade avaliar o aluno em toda a sua vida escolar. Quando nós priorizamos uma avaliação e atribuímos uma nota, privilegiando a nota de provas, nós precisamos levar em consideração que as provas, elas se constituem em alguns momentos da vida escolar. E o aluno é beneficiado e tem uma avaliação mais justa a partir do momento que lhe é assegurada uma avaliação que envolve toda a sua vida escolar. Aí, desta forma, não é somente uma avaliação somativa, mas sim formativa, pensando as suas competências, as suas habilidades, aquilo que ele precisava de ajuda, que ele não precisa mais, ou seja, naquilo que ele está desenvolvendo. Priorizar a avaliação do desenvolvimento das competências dos alunos diante de situações problemas, em detrimento da memorização de informações e da reprodução de conhecimentos sem compreensão, cujo objetivo é apenas tirar boas notas e ser promovido. Ou seja, trabalhar a aplicabilidade dos conteúdos, o senso prático. Se ele é capaz de, com base num conteúdo, ele encontrar uma solução prática de vida, este aluno, ele não tem que provar ao professor que ele memorizou parte contida no próprio livro didático. Em termos de garantia aos professores, Mantoan destaca, primeiro, ressignificar o papel do professor, da escola, da educação e das práticas pedagógicas dirigidas à inclusão. Isso inclui o próprio professor, cada um questionando a sua própria prática, conversando com os colegas no sentido de fazer a troca de experiências, observando o que está acontecendo na escola e de que forma a inclusão escolar pode ser aprimorada na sua própria escola. O segundo aspecto tem a ver com preparar professores para transformar a escola. É esta a proposta deste programa de formação continuada, na perspectiva de uma abertura incondicional às diferenças e de um ensino de qualidade. Oportunizar o compartilhamento de ideias, sentimentos e ações entre professores, diretores, coordenadores e orientadores pedagógicos, ou seja, toda a equipe pedagógica envolvida na escola. E aqui não é menos importante a própria atuação dos monitores, quando eles recebem e eles entregam o aluno para os pais na escola. E, ao mesmo tempo, eles acompanham este aluno nos intervalos, quando este aluno ele circula pelos corredores. Então, quer dizer, a integração também dos monitores com estes alunos que têm necessidades educacionais especiais.
A outra questão, formar grupo de estudos nas escolas para a discussão e a compreensão dos problemas educacionais, à luz do conhecimento científico e interdisciplinar, tá? Como nós falamos nos encontros anteriores, educação especial na perspectiva inclusiva não dispõe de respostas prontas. Por mais que você, professor, professora, tenha tido alunos com autismo, por exemplo, cada aluno autista, ele tem a sua especificidade. Então, ele exige e necessita de um plano educacional individualizado, como nós vamos estar sugerindo num dos nossos próximos encontros. O quadro síntese do encontro de hoje, eu coloco um desafio, no sentido de você, professor, professora, pensar o modelo educacional da sua escola. Verificar no projeto político-pedagógico como está contemplada a educação especial na perspectiva inclusiva. Pensar você, professor, com o seu colega, como está acontecendo a avaliação diagnóstica do aluno na escola. Muitas vezes, quando nós falamos em avaliação diagnóstica, nós só pensamos o diagnóstico médico. Não, o professor também faz o seu diagnóstico pedagógico para atender o aluno com as necessidades educacionais especiais. É desta avaliação diagnóstica que nós estamos falando. E, finalmente, você, professor, pensar papel do professor da escola da educação e das práticas pedagógicas dirigidas à inclusão. Para este seu trabalho, você encontrará links sugestivos de acesso para a pesquisa e ainda na plataforma você vai encontrar um texto complementar a este assunto. As referências bibliográficas do encontro de hoje estão novamente pautadas na Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, de 2008, e no livro da professora Maria Tereza Mantoan, sobre inclusão escolar, o que é, por quê e como fazer. Muito obrigada a todos, até o nosso próximo encontro.